Triste, bem triste. A Carmen Dorila está nos trazendo a Lua. Vamos saber da Lua com a nossa amiga Carmen Dorila Benites Veiga. Muito bom dia, Bia. Bom dia, família Manaua. Segunda-feira, dia 9 de dezembro, a lua estará crescente em Touro. Se algumas nuvens passarem bem baixo, tentando tirar o brilho do teu sol, pensa que elas estarão te dando um tempo para que possas descansar na sombra. Todo serviço, todo trabalho que estivermos fazendo, continuar maravilhosamente bem. A lua sai fora de curso às 22h04. Numerologia 33/6. A compaixão pelos outros deve ser sentida livremente. Todavia, o sacrifício pela mesma é autodestruidor e inútil, se não for aplicado às causas urgentes. Cartas do tarô, 7 de bastões. O arcano nos apresenta um homem que precisa de um alto sacrifício, e a determinação de prestar serviço aos outros são suas metas. Crianças nascidas no dia 9 de 2 de 2019 precisarão desenvolver atitudes constantes, agressivas, terão um espírito pioneiro de qualidades inatas de lideranças. Ótimo dia para pedir aumento de salário, fazer artes, gastronomia. Limpar também os canteiros, arar e adubar. Um bom dia, namastê, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, até amanhã, amiga. Muito bem, a Jussara Moraes, lá da Espanha, diz assim: bom dia, estou aqui tranquila e na escuta, adorando o bate-papo de hoje, beijos. Beijos para ti também aí, né? Lá na Espanha. Estava vendo aí um pouco da Espanha, está complicada a situação, também economicamente falando, né? Bom, eu tenho aqui um material falando como mudar é complicado, né? Mudar é complicado, e nem sempre a gente precisa mudar, mas muitas vezes a gente precisa do tipo assim, mudar lá fora. Não, de repente tu está começando a perceber que é preciso mudar a tua maneira de encarar sempre o mundo como se fosse eles contra mim. E aí sempre ficar na defensiva, né? Procurando encontrar erro dos outros, falsidade nos outros, aquilo que está lá fora, né? E perceber como nós temos que, de repente, aprender a mudar por dentro, né? Aquilo que a gente pode fazer, que é uma coisa bem mais simples, né? Prestar atenção em ti. E aí eu trago aqui um pouco do Mário Sérgio Cortella. Qual é o maior risco? Você ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Aliás, existia no antigo Orkut. Orkut é de 2004, foi fundado junto com o Facebook. Desapareceu. Não tem mais lugar marcado no futuro. Nem no futebol. Há 30 anos, atenção, há 30 anos um jogador de futebol corria em média, durante uma partida, a distância de 6 quilômetros. Não a velocidade. A distância pelo em campo, numa partida, era de 6 quilômetros. Hoje é de 11 quilômetros. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores. E quase que dobrou a distância a percorrer. O que mudou? A estratégia, a velocidade, o modo de fazer. Não tem lugar marcado no futuro. Só 5 times brasileiros de primeira linha não foram para a segundona ainda. Só Santos, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Chapecoense, que subiu e não desceu. Não tem lugar marcado no futuro. A seleção brasileira que hoje joga, a última vez que foi campeão do mundo foi com o Ronaldo em 2002. O ano que vem na Copa vai fazer, atenção, 16 anos que nós não ganhamos uma Copa. Quem nós vencemos em 2002?
A Alemanha. No final, 2-0, 2 gols do Ronaldo. O que fez a Alemanha, quando perdeu um jogo na final, sentou e chorou? Não. Levantou e passou 12 anos se preparando. E bem. E bem. Mudou técnico, se reinventou, mudou o modo de fazer, criou seleção de base. Veio para cá na Copa de 2014, um mês antes. Ficou no sul da Bahia para se aclimatar. Fez uma coisa incrível. Não dava intervalo entre um jogo e outro. Porque num torneio como a Copa, onde só tem 7 jogos para quem chega no final, não dá para jogar hoje e parar para descansar. Tem que treinar amanhã, só tem 7 jogos na Copa para quem vai à final. O Brasil não. Montou a seleção em cima da hora. Os jogadores não se conheciam. Nós não conhecíamos os jogadores. Você não sabia onde ele jogava, qual era o time que ele jogava. Ficamos tão desestruturados que quando perdemos nosso melhor, o time acabou. No dia 8 de julho de 2014, no Mineirão, a seleção alemã entrou em campo com medo de perder de novo. E o Brasil entrou em pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Você tem medo do teu negócio não dar certo, que bom, tome providência. Você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento. Ótimo, vá buscar. Mude o que precisa ser mudado. Você tem pânico, é outra coisa. O pânico paralisa, o medo deixa em estado de alerta. A seleção brasileira entrou em campo em pânico. E aí você diz assim, mas e que é isso? 7-1. O mundo muda e muda com velocidade. Os pentacampeões do mundo, numa Copa no seu país, que não acontecia desde 1950, tomamos de 7. Você já imaginou? Não é à toa que a gente precisa lembrar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Inventar o futebol mudou. Há 40 anos havia um jogador estupendo que muita gente conhece, que era o Gerson, um meia esquerda que jogou no Botafogo, no São Paulo. Ele jogava quase parado, ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Chegou a fazer propaganda do Vila Rica. Não dá para fazer isso hoje. Romário jogou anos parado ali na área, esperando de olho fechado. E era genial, a bola caía no pé dele, era gol. Qual posição joga o Romário? Agora não tem. Qual posição joga o Neymar? Todas. Qual posição joga o Messi? Todas. Você olha, ele está na área, está na ponta esquerda. Romário não faria o que, por exemplo, faz hoje Neymar, que é ele bate escanteio, Neymar. O Messi bate escanteio. Quando que um artilheiro ia se dispor a bater escanteio? Se ele é artilheiro, ele tem que estar lá para fazer gol e subir. Não, joga para o time. Por isso que o Barcelona tem a capacidade que tem. Aquele que é o melhor, serve. Você já imaginou? Que mudança? Atenção, não há lugar marcado no futuro, inclusive no futebol. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida, e exceto no São Paulo, não mudou o número de homens em campo. E ainda assim, porque Rogério Ceni também joga, se vocês imaginarem, passou de 6 para 11. Você diz, e nós com isso? Muito. Cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. No mundo de... Nós temos que fazer exatamente isso, né? Quer dizer, na medida do possível, irmos abrindo os leques, né, da nossa vida para ver o que pode ser feito. Há mais coisas que nós temos que, de repente, parar de fazer, porque o mundo está em pleno desenvolvimento permanentemente. E há que se perceber que, se nós estamos no mundo, obviamente nós vamos ser atingidos mais cedo e bem mais cedo, e duvido que muito mais tarde, por essas modificações, né? Então, veja na sua vida o que você pode agregar, o que você pode mudar, e não se perturbe em mesmo pedir ajuda, porque eu sei, até por experiência pessoal, né, que muitas vezes tu estás numa situação difícil e ela não muda porque tu começa e continua fazendo, encontrando sempre as mesmas soluções.
porque nós somos muito previsíveis. Então, de repente, conversando com outras pessoas, tu vai encontrar uma outra solução. E o mundo é isso aí que a gente vê, né? Hoje, por exemplo, nas últimas horas aconteceu uma erupção vulcânica lá na Nova Zelândia, deixou ao menos 5 feridos, 5 mortos, vários feridos, e tem várias pessoas desaparecidas. E ele explodiu, tipo assim, né? De repente. Então, a própria natureza te dá essas mensagens de que as coisas mudam sempre. Permanentemente elas estão em processo de mudança. E nós temos que nos apoiar e aprender a lidar com essas mudanças e com aqueles contratempos, frustrações, decepções, sucesso, alcançar coisas importantes. A gente vai, é essa mescla que vai dar no dia a dia, né? Mas só para dar a notícia de uma maneira mais correta, né? Nesta segunda-feira, um vulcão entrou em erupção numa ilha da Nova Zelândia. Cerca de 100 pessoas estavam na região no momento da erupção. E muitas delas estão desaparecidas. Imagina o pânico de quem estava por lá, né? E, aliás, tudo ainda está acontecendo por lá. Ainda tem uma outra percepção, né? Que é o seguinte: uma rocha espacial que ela é muito grande, ela tem 240 metros de largura e 540 de profundidade, né? De espessura. E ela vai passar pelo nosso planeta no dia 20 de dezembro, exatamente ali às 12h17, segundo a NASA, ao meio-dia, o horário deles, naturalmente. É uma aproximação muito, muito, como eles dizem, né, na matéria, é improvável que haja uma batida, né, mas a passagem é muito próxima. Então, não dá para dizer que haja essa pedra venha a atingir a Terra, mas ela vai passar, como dizem, né, raspando. Então fica ligado aí nessa energia que certamente a Terra vai ter ali por volta do meio-dia, 3 horas antes, aqui no Brasil. Essa pedra, eu estou vendo aqui mais ou menos eles fizeram, né, uma espécie de desenho do que pode acontecer desse asteroide enorme que vai passar por nós pouco antes do Natal. Então, tudo pode acontecer. Então, meça a sua vontade de achar que tem que só ficar prestando atenção no que o outro está errando, o que o outro está fazendo. Presta atenção em ti. Nós hoje, eu quantas vezes falo que isso é cenoura que estão botando na nossa frente. Isso é outra cenoura. Tenho falado isso várias vezes, né? E também separei aqui para a gente ouvir o professor Clóvis de Barros falando justamente sobre isso. Nesse momento, eu insisto, fomos desde criança preparados e adestrados para amar à moda de Platão. Na escola, eu estudei a vida inteira nos jesuítas aqui de São Paulo. Eu me lembro, no primário, a coordenadora era a tia Maria das Graças. E a tia Maria das Graças sempre dizia: o primário é a preparação para o ginásio. Vocês têm que desejar entrar no ginásio. Amor pelo ginásio, quando estamos no primário. Passam-se 4 anos, você entra finalmente no ginásio. E nesse momento você tem todos os motivos do mundo para acreditar que agora a vida vai valer a pena. Agora você tem um professor para cada disciplina. Agora você não é mais um bebezinho. Agora você já tem discernimento. Agora vai ser tudo bom, haverá gozo e felicidade. Mas entra a tia Guiomar. E a tia Guiomar avisa: o ginásio é preparação para o colegial.
Vocês têm que aprender a ser